Olá, meu nome é Márcia e seja bem-vindo ao podcast Caverna de Hecate. Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Esse mês eu vou fazer um pouquinho diferente aqui no podcast. Normalmente eu trago bastante pesquisa e hoje vai ser mais sobre experiências. Vou falar algumas dicas porque vai ser sobre sonhos. Mês passado eu até pedi para vocês me mandarem lá no Instagram como normalmente Hecate se apresenta em sonho para vocês, me mandar algum relato. Aliás, muito obrigada às pessoas que mandaram. Eu salvei tudo num arquivo, né, no Word, e aí eu vou estar comentando. Eu não vou falar nome de ninguém ou contar muitos detalhes, porque sonho é uma coisa muito pessoal. Aliás, por isso que eu fico tão feliz que vocês confiaram de me contar algo tão profundo, né, que são os sonhos. Provavelmente quem trabalha bastante com sonho vai se identificar com isso. Então, primeira dica sobre sonhos, que eu sempre, acho que eu já até falei aqui no podcast, anote seus sonhos. Primeira coisa, por quê? Primeiro que a gente pode ter o sonho mais incrível do mundo e fale, nossa, eu nunca vou esquecer esse sonho, é inesquecível. Você vai esquecer sim. Você pode até lembrar em linhas gerais, mas os detalhes que normalmente são detalhes interessantes, que têm muito significado, a gente acaba esquecendo, não tem jeito. E aí você vai se arrepender de não ter anotado. Então, quando tiver um sonho que você fala, nossa, esse sonho foi muito bom, eu vou querer lembrar dele daqui algum tempo, daqui anos, então anote o quanto antes que você puder. Às vezes a gente acorda assim e tem que sair fazer as coisas e não consegue anotar. Então, pelo menos grava um áudio. Ou o que eu faço muito quando estou ocupada assim e quero anotar o sonho depois, eu escrevo algumas palavras-chave que vão me ajudar a lembrar. Porque às vezes no mesmo dia a gente esquece. E os sonhos também tem uma coisa que é assim: se você acordar e aí você lembra o sonho e você vai fazer outras coisas, ele vai sumindo da nossa memória. Então você tem que pelo menos essa primeira relembrada em tudo que aconteceu. Às vezes, se você fizer isso das palavras-chave, pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu já comigo. Eu anoto as palavras-chave de manhã, por exemplo, e aí à noite eu volto para olhar as palavras e escrever com detalhes, e aí eu falo, nossa, eu nem lembrava mais disso, verdade. É surpreendente como que a memória da gente às vezes é curta. E outro motivo também para anotar os sonhos é que quanto mais você anota os sonhos, mais chance de você lembrar os sonhos que virão no futuro. A lógica por trás disso é que o seu cérebro entende que aquilo é importante. Então, o nosso cérebro ele tem as memórias a longo prazo e as memórias a curto prazo. Se você não dá valor aos seus sonhos, então aí fica mais difícil de você lembrar. Então, quando você escreve, aquilo reforça para você mesmo que aquilo é importante, que você quer lembrar seu sonho, que você quer trabalhar seu sonho. Normalmente a gente fica nessa parte mais objetiva, mais na lógica. Então, para pessoas assim, é mais difícil de lembrar. Mas lembrar sonhos é um exercício mesmo, que vem com o tempo. Até muita gente fica chateada que não tem sonhos com Hecate, que não lembra, às vezes até sonha, mas não lembra. Então, esse é o principal. É tiro e queda essa dica. E eu estava olhando aqui no meu livro das sombras para ver esse relato de um sonho que eu vou contar para vocês, que é, na verdade a maioria dos sonhos que eu tenho relacionados a Hecate não são diretamente vendo ela. Eu tenho só um sonho que foi muito incrível, assim, que eu realmente vi ela. Eu vou até contar para vocês, é esse que eu vou contar. É o sonho mais incrível, assim, que eu já tive na minha vida. E mas a maioria das vezes eu não vejo ela também. E esse sonho que eu vou contar é de 2018. Então, para vocês terem ideia, assim, que faz um tempo que eu não tenho um sonho nesse nível. Mas isso eu acho que também traz um pouco a mais de significado. Como não é algo que acontece todo dia, quando acontece é muito especial. Então, eu sempre fico nessa ânsia aí de Hecate me mandar um sonho tão incrível quanto esse que eu vou contar para vocês. Mas antes de contar o sonho, eu vou falar para vocês algumas coisas que eu anotei aqui. Eu anotei no ano passado, na verdade, quando eu estava lendo o livro da Cindy Branning, Keeping Her Keys. E eu até tinha tido um sonho sobre
sobre uns cachorrinhos, assim, filhotinhos de cachorro, e aí eu tava bem nessa parte, porque se vocês já viram o livro da Cindy, ela vai, é como se fosse um curso, então todo mês você vai trabalhando em alguma lição, e eu justamente estava nessa lição. Para quem tiver o livro e quiser dar uma lida melhor depois, é na página 48. E aí eu coloquei alguns pontos aqui no meu livro das sombras que eu achei bem interessante de citar, porque tem a ver com sonho. No meu livro também eu falo de sonhos, mas aí eu queria trazer algo um pouquinho diferente, né? Uma visão de outra pessoa, já que o livro vocês podem ter acesso mais fácil do que esse livro da Cindy. Primeira coisa é que Hecate às vezes se comunica através de suas correntes energéticas e não na sua totalidade. E aí que entra sempre que eu falo, não canso de falar dos epítetos. O epíteto não é uma forma de dividir Hecate ou de ver ela fragmentada. Na verdade, é uma forma de ter contato com essas correntes energéticas que fluem dela, porque ela é uma deusa de muitos e muitos aspectos. É um jeito da gente não de vê-la de forma superficial, muito pelo contrário, de vê-la de forma mais aprofundada, no fim das contas, de tentar entender ela de pedacinho por pedacinho e aí juntar. Mas na verdade não são tão pedaços assim, as coisas não são tão separadas, cada aspecto dela tem a ver com muitos outros aspectos. Então isso acaba se refletindo nos sonhos. Então, às vezes a gente vai ver uma parte, um aspecto dela, e não a totalidade. Eu acho que a totalidade de é algo tão complexo, tão grande, que foge do nosso entendimento como ser humano. Eu acho que a gente mais consegue experienciar isso e fica difícil de escrever, ou até quando a gente vê a totalidade dela, na verdade, é um pedacinho daquilo, é uma espiadinha. Porque eu acho, tá, gente? É uma opinião pessoal. Hecate é tão complexa ao ponto de que a gente não conseguiria lidar com a energia total dela. É muita, muita coisa, porque ela mesma é a alma cósmica do universo, é uma deusa primordial. Então, a gente acaba tendo só um pouquinho do que a gente consegue como ser humanos, como pessoas que estão aqui na Terra experienciando esse corpo. É lógico que quando a gente tem experiências mais espirituais, ajuda a gente a expandir e entender melhor. Mas eu acho que mesmo assim é 100%. É, não tem como a gente conseguir experienciar mais esse, entre aspas, pouco, porque não é pouco, né? Do jeito que ela é tão grande, tão maravilhosa, e mesmo esse pouco, entre aspas, já é muita coisa, é quase que infinito. O segundo ponto que eu anotei aqui, que a Cindy também fala nesse capítulo que eu citei, é que Hecate normalmente se comunica através de seus símbolos. Eu já falei aqui num episódio sobre se comunicando com Hecate, começando a trabalhar com Hecate, é algo que eu sempre falo para vocês e até reflete nisso que eu falei dos meus sonhos, realmente faz sentido. E aí o terceiro ponto, já emendando, eu coloquei assim: ela pode até aparecer em sua forma humana, mas isso é inesperado. Então não se cobrem se vocês não têm muitas visões dela ou ah, ela se materializar mesmo, porque a Hecate não tem um corpo, ela não é um ser humano como nós. Ela se apresenta de várias formas pra gente, às vezes a mesma pessoa ela se apresenta de formas diferentes. Comigo é sempre assim, sempre que eu tenho alguma meditação ou sonho com ela, ela tá diferente. Vocês vão ver bem nesse relato do sonho que eu vou falar. Na mesma noite, ela apareceu de várias formas. Porque tudo isso, na verdade, não é uma coisa literal. São apenas símbolos. Apenas não, né? Mas são símbolos, são arquétipos, são representações. É o jeito dela se comunicar com a gente. Então, por isso que não tem um jeito certo de ver Hecate. Ela não tem uma forma única. Porque, na verdade, ela não tem forma. E aí é por isso que os símbolos dela são tão importantes. Por exemplo, a chave, a tocha, enfim, os inúmeros símbolos. É, até posso fazer um episódio mais para frente, imagino que eu vá fazer, seja um caminho natural que eu faça, falando melhor sobre os símbolos, porque cada símbolo tem um significado profundo, tem camadas e camadas e camadas. Então, são símbolos que ela mostra para gente e que ela traz
para afetar mesmo a nossa mente menos lógica, menos objetiva, nos afetar de forma mais subjetiva. A espiritualidade é um pouco isso, né, mais uma experiência do que, descrever as coisas. A gente tenta colocar em palavras o máximo possível, até para poder compartilhar com outras pessoas as nossas experiências, as nossas visões, o que a gente sabe, mas, no fundo, é algo indescritível. Bom, agora na segunda parte eu vou finalmente contar esse sonho meu. Ele é um pouquinho longo, mas vocês vão entender porque ele tem 4 partes. É muito doido, assim. Eu vi tudo na sequência. Foi um sonho muito vívido, hã, muito cheio de detalhes, acho que eu já falei. E é diferente quando a gente tem só um sonho normal, coisa do nosso inconsciente, descansando nossa mente, e quando realmente é uma visão. Então esse eu considero que foi uma viagem astral, uma visão, enfim, não um simples sonho. Por isso que ele tem um significado tão grande para mim. E aí na terceira parte eu vou falar sobre os sonhos que vocês me mandaram, comentar um pouco em linhas gerais. E então espero que vocês gostem. Vamos lá para a segunda parte. Esse sonho que eu vou contar aconteceu no dia 12 de outubro de 2018, então faz um tempinho. E na época, só dando um contexto, eu já trabalhava com Hecate, já fazia 1 ano, mais ou menos, e eu queria muito ter uma estátua dela. Só que nenhuma estátua que eu via, eu me identificava. E eu já tinha também prometido para mim que eu só compraria uma estátua dela quando completasse 1 ano que eu estivesse trabalhando com ela. E aí eu ficava: eu vou esperar então acontecer, mas ao mesmo tempo eu pedia para a Hecate me enviar algum sinal, alguma coisa. Então vocês vão perceber até que eu vou descrever aqui do sonho, que é parecido com a estátua que eu tenho hoje. Já vou contar agora, na verdade. Depois que eu sonhei isso, quando eu acordei no dia seguinte, eu estava procurando sobre Hecate no Google, só coloquei Hecate, acho que eu estava procurando um museu para ir. Eu queria saber se tinha algum museu que tinha alguma estátua de Hecate, e no fim realmente tem, e eu até visitei. Então eu estava procurando isso. Só que eu não sei como, eu fui cair no site Etsy, que é tipo um Mercado Livre, assim, internacional de artesanato, essas coisas. E aí apareceu essa estátua que era igualzinha ao meu sonho. Tanto que quando eu estava procurando isso no Google, eu nem estava pensando no sonho mais. E aí eu falei, gente, que doido isso, que sincronicidade eu justo ver essa estátua hoje. Então foi isso, por isso que eu tenho aquela estátua que vocês sempre veem nos meus posts. É a única estátua de Hecate que eu tenho. Então o sonho, a primeira parte é justamente a ver com essa estátua. Eu estava andando assim, como se fosse uma feira esotérica, e aí tinha várias barraquinhas, cada artista fazia estátuas, tinha estátuas de vários materiais, e aí eu parei em uma que eram estátuas feitas em madeira. E aí eu fiquei me perguntando, pensando no sonho, será que tem alguma estátua de Hecate? Porque se tiver, é um sinal para eu comprar a estátua. Eu já estava querendo comprar a estátua no sonho mesmo. E aí eu vi essa estátua, que era mais ou menos uns 15 centímetros, ela era meio preta, meio marrom, mas eu não consegui ver direito. As únicas coisas que eu consegui ver é que ela tinha uma espécie de telhado em cima, meio triangular, exatamente como é a minha estátua. Depois eu vou colocar a foto no blog para vocês verem. E eu também consegui ver 2 serpentes assim embaixo, tanto que eu até desenhei no meu livro das sombras, e aí eu falei: "Nossa, é igual ao sonho". E aí tá, aí eu estava nessa feirinha. Em seguida, aí vamos agora para a segunda parte do sonho. Eu estava assim, andando num tipo um bosque, e aí tinha diversas estátuas de deuses gregos e também egípcios, só que eu não lembro nenhum deus egípcio, eu só lembro os deuses gregos. E aí, mais ou menos uns 2 metros, as estátuas, uma ao lado da outra, como se fosse um monte, assim, e tinha várias pessoas, eu estava ali olhando, mas tinha várias outras pessoas junto comigo também olhando, como se fossem turistas. Só que aí, a hora que as pessoas se aproximaram, as estátuas começaram a se transformar nos próprios deuses, eles começaram a meio que tomar forma, tomar vida.
E aí foi muito engraçado, porque todos os deuses que eu vou citar aqui para vocês, na época, eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia muito sobre eles. Tanto que são deuses que hoje eu trabalho, principalmente Hermes. E aí foi interessante, porque eu nunca tinha procurado como eles são retratados, representados. E no sonho, então, foi uma visão muito pura, sem influências externas de como eu via eles. Aí a primeira deusa que eu vi foi Ártemis. Ela tinha o cabelo castanho, liso, e ela vestia uma roupa marrom e verde musgo. E nas costas ela tinha uma mochila, sabe aquelas mochilas que tem arco e flecha, meio arredondadas assim. E aí foi isso. Aí mais pro lado aí, então, aí eu vi Perséfone. Foi muito curioso porque no sonho ela tinha um cabelo rosa, bem clarinho, e sabe aquele rosa pastel, meio ondulado e bem cheio, assim, bem armado, coisa mais linda. E eu nunca tinha visto Perséfone de cabelo rosa. Depois que eu fui procurar, eu achei vários desenhos dela com o cabelo rosa. Eu fiquei, nossa, que incrível. Pelo jeito ela realmente gosta desse cabelo, ser retratada assim. E aí ela tinha uma aparência bem adolescente, assim, e ela vestia um vestido preto, longo, assim, até os pés, e a gola até o pescoço. Super linda, assim. E depois, aí eu vi Hermes, mas eu vi muito pelo canto do olho. Eu só consegui ver que ele estava usando um chapéu com umas asas nas laterais, que é bem comum dele aparecer assim. E aí, olhando esses deuses, lógico que tinha mais, mas eu não conseguia ver direito. E aí eu fiquei me perguntando, será que Hecate está aqui? E aí eu olhei bem no canto esquerdo, aí eu vi Hecate, e foi muito diferente porque não era nada do que eu esperava, o jeito que ela apareceu. Ela estava com um vestido marrom claro. Sabe aquelas roupas de filme, assim, meio de Idade Média, alguma coisa assim? Não sei se é Idade Média ou medieval, que parece meio desgastado. Era um pouco naquele estilo, não lembro exatamente o estilo do vestido, eu lembro que era marrom claro. E também eu fiquei surpresa que ela tinha chifres de veado. Eu nunca tinha pensado nela desse jeito. Ela tinha esses chifres, o cabelo castanho e ela com um semblante bem sério, assim, e o olho dela era totalmente branco. Ela tinha uma aparência de ter uns 30 anos. E aí, quando eu olhei para ela, eu fiquei um pouco de medo, assim, no sonho, né? Engraçado, porque fora o sonho eu não tenho medo de Hecate, mas no sonho eu tem vários momentos que eu senti um pouco de medo dela. E também eu olhando assim para os outros deuses, eu pensei que todos estavam sorrindo, menos ela. Ela estava bem séria e ela passava uma energia assim mais primordial, mais densa, não ruim, não uma energia ruim, mas uma energia mais antiga, sabe? Foi bem interessante. E aí, agora em seguida eu já fui para a terceira parte do sonho. Era como se fosse um filme mesmo, foi bem certinho essas coisas que eu estou descrevendo para vocês. Nessa terceira parte, eu chegava assim, era de noite e tinha um terreno enorme assim, que era só um gramado e um rapaz estava junto comigo e ele estava me contando que naquele terreno tinha acontecido uma carnificina. Parece que tinha uma construção antes ali, eu não sei. Eu não lembro os detalhes. Ele começou a contar detalhes do que tinha acontecido, como que tinha sido, tal. E engraçado que eu não lembro. Eu só lembro que era muito violento, extremamente violento. E aí eu fiquei assim bem impressionada com aquilo. E ele falou assim que ali estava assim deserto, era enorme assim o terreno. Não tinha mais nenhuma construção ali, porque a energia era tão pesada daqueles mortos, né, aquelas pessoas que morreram ali, que eles deixavam sem nada. E aí eu fiquei um pouco, né, assustada. E daí eu saí dali e ia para a esquina, porque era como se fosse numa esquina esse terreno. E a hora que eu cheguei na esquina, eu olhei no outro quarteirão lá em cima. Era uma encruzilhada tripla, era asfaltado normal, né? E aí tinha uma estátua de Hecate gigante, assim, era mais ou menos uns 10 metros. E ela era cinza escuro. E eu percebi que eu senti bastante medo. Como eu disse pra vocês, teve vários momentos que eu fiquei com medo nesse sonho. E era a Hecate eu não consegui ver totalmente. Eu vou deixar também esse que eu falei dela com chifres de veado depois, assim como essa visão dela
da estátua, eu vi imagens depois na internet que me lembraram muito meu sonho. Então, eu vou colocar lá para vocês verem no blog. Como sempre, coloco o link na descrição. E aí eu só consegui ver que ela tinha 3 formas e ela segurava uma tocha e uma adaga. E era, como eu disse, era de noite. Mas foi um pouco rápido essa parte do sonho. Mas, novamente eu senti essa energia dela bem densa, e eu senti nesse momento também que aquela estátua dela, aquela face dela tinha a ver com os mortos que tinha tido naquele local ali, como se ela fosse a guia daqueles mortos, daquelas almas. E agora a quarta e última parte desse sonho, tudo no mesmo dia, tá? Foi muito doido mesmo. Aí eu saía desse local assim e de repente eu estava numa floresta e eu corria, assim, corria muito rápido, no meio das árvores, assim, numa velocidade que não era nem humana, praticamente. Só que eu corria e eu não sei porque eu estava sentindo muito medo. E aí eu pensava assim: nossa, eu queria muito que Hecate estivesse aqui agora comigo para eu me proteger, para ela me proteger, que eu me sentisse bem. E aí nisso, é como se eu tivesse me fundindo com ela, então essa parte foi muito incrível, até faz sentido ela ter sido a parte final do sonho. Aquela hora que eu me fundi com ela, todo aquele medo que eu estava sentindo passou e eu continuava correndo numa velocidade muito como se eu estivesse voando, na verdade. E aí primeiro surgiram 2 tochas nas minhas mãos, né, uma em cada mão. Era muito brilhante, assim, muito lindo. E, nossa, eu não sei nem descrever o que eu estava sentindo no sonho. Foi muito incrível. É como se fosse nessa junção com ela. E aí, para mim, lembrou o aspecto de Hecate Fósforos. Em seguida, eu sumia as tochas e começava a sair uma luz muito forte de dentro de mim, assim, saindo do meu peito, assim, né, do chakra cardíaco. E aí eu liguei com a face de Foz, que é a luz sagrada. E todo esse tempo aí, como se eu estivesse correndo ainda. E depois, por último, eu me transformava assim em 3 corpos iguais, e aí seria o aspecto de Hecate triformes, de 3 formas. E aí logo em seguida disso eu acordei com todas essas lembranças do sonho vindo de uma vez, assim. Foi até difícil porque eu tive que fazer aquilo que eu falei para vocês de anotar palavras-chave, porque é muita coisa, né, que aconteceu. Mas eu consegui anotar mesmo com bastante detalhes. Então, eu tive outros sonhos com Hecate, mas esse realmente foi muito, muito marcante, até porque, como eu disse, no dia seguinte eu encontrei a estátua igual do meu sonho. Eu nunca tinha visto aquela estátua, então só foi uma confirmação de que tudo isso não foi apenas um sonho, né? Foi algo a mais, assim. Então, esse sonho é muito especial para mim. Eu lembro ele até com uma certa riqueza de detalhes, mas claro que as anotações ajudam a reviver essas memórias, né. Então agora vamos para a terceira parte, que eu vou falar um pouquinho sobre os relatos de vocês. Agora vamos para a terceira e última parte, que eu vou falar um pouquinho do relato de sonhos de vocês. O que eu tentei fazer? Eu tentei organizar mais ou menos em tópicos, para a gente ir só tendo uma ideia, assim, do que normalmente outras pessoas sonham, né? Foi bem interessante ler esses sonhos de vocês. E aí eu tentei dividir aqui de alguma forma. O primeiro tema que eu coloquei são os animais. Até tem um episódio, se você não ouviu ainda e tiver interesse, é um dos primeiros episódios que eu postei. É só dar uma olhada no podcast que você vai achar sobre os animais. Então, até lá eu falei que eles aparecem com bastante frequência nos meus sonhos e parece que também é o caso para muitas pessoas. O primeiro animal que mais apareceu assim são os cães. Então, em vários contextos, eu coloquei aqui alguns que vocês falaram. No contexto de proteção, então, ou protegendo a pessoa, ou estando ao lado de Hecate, como se estivesse protegendo ela.
às vezes eles estavam rosnando, também em um grande número, ou também algum pet que já faleceu, no caso um cachorro, no caso, né, que eu tô falando deles. E eu achei bem interessante. Uma vez eu realmente tive vários sonhos com cachorro, mas um que me marcou muito foi que eu via um monte, assim, mais de 100 cachorrinhos, filhotinhos pretos. E depois, eu já sabia, assim, que tinha sacrifícios de cachorros para Hecate, né, de cães na antiguidade, mas eu não tinha lido ainda isso nessa época, que na verdade a maioria dos cães que eram sacrificados a ela eram fêmeas e pretos. Então eu fiquei pensando, será que de alguma forma eles não estão com ela no mundo espiritual, assim? Foi interessante. Outras que também que vocês citaram foram lobos e algumas pessoas até lobisomens, serpentes, mariposas, sapo, cavalo, aranha, touro, e além de só ver os animais, também que Hecate apareceu com a forma de animais, o que bate muito com algumas representações que tinha dela desde a antiguidade até hoje, assim. Então acho que isso mostra, só reforça o quanto os animais têm uma ligação bem forte com Hecate. Aí a segunda categoria que eu coloquei é como ela aparecia fisicamente. Tentei colocar assim bem de forma geral. Então teve gente que vê ela jovem, às vezes vê ela com aparência anciã. Normalmente de anciã era um sentido mais assustador e tudo. A experiência que eu tive com ela anciã foi um sonho que foi bem, na verdade, nada assustador. Ela estava bem sorridente, assim, e conversava, tal. Acho que de jovem ela parece mais séria para mim. E eu mesma, acho que eu até já comentei que eu não vejo Hecate como anciã. Eu não sou da Wicca e também não me identifico com a deusa tríplice na questão de donzela, mãe anciã, e eu não vejo Hecate assim. Com as três formas dela, para mim, não representam isso. Eu até falei aqui, se você quiser entender melhor, no podcast que eu falo sobre a série O Mundo Estranho de Sabrina, e eu explico por que que as três formas de Hecate não representam a donzela mãe anciã. Aí, mas agora voltando, né? Também eu achei interessante que vocês falaram que ela normalmente aparecia assim, ou brilhando como a lua cheia, alguma coisa assim a ver com a lua cheia. Uma pessoa escreveu assim: corpo iluminado entre luzes e sombras, como se fosse a refração que a luz faz na água da piscina. Aí outra pessoa também colocou que ela tinha um brilho dourado, ou um olho dourado, a pele, ou o rosto dourado. E também usando um manto ou um capuz, ou não dando para enxergar direito o rosto dela. Isso eu também vejo que é bem comum, tanto em sonhos quanto em visões, assim. Muitas pessoas não conseguem ver o rosto dela. E também com três corpos, né? Eu falei de donzela mãe anciã, mas aí alguém falou que viu ela com três corpos, independente, assim, com a mesma idade. Que bate um pouco também com o jeito que eu vi no sonho que eu contei. E também de ver ela só em estátuas, então às vezes só ouvindo e sem vê-la. E às vezes ouvindo a voz dela. Algumas pessoas escreveram a voz e eu achei interessante que foi todas as pessoas que escreveram da mesma forma. É uma voz feminina, firme, às vezes falando alguma língua antiga, assim, um idioma desconhecido, e às vezes sussurrando. Achei bem interessante, assim. E sobre os símbolos. Nessa parte dos símbolos, eu imaginei que vocês iam relatar que teria mais símbolos no sonho. Eu achei que vocês falaram bem mais de animais do que os símbolos. Mas assim, dos símbolos, o que mais apareceu com certeza foram as chaves. Então teve gente que falou que Hecate usava as chaves no pescoço, ou ela estava segurando uma chave, ou às vezes a pessoa estava segurando uma chave, ou Hecate deu uma chave para a pessoa, ou ela dizendo que era portadora das chaves. Outra pessoa também viu umas chaves na parede. E eu achei bem interessante. Aí teve uma pessoa que falou da trívia. Esse símbolo da trívia aparece no livro A Magia de Hecate. Eu, particularmente, não ligo ele a Hecate, porque ele é o mesmo formato de uma runa. Então, aí eu não gosto, assim, de misturar isso. Mas é uma coisa pessoal. Tem pessoas que veem esse símbolo como o símbolo de Hecate. De símbolos mesmo, o que eu mais identifico com Hecate é realmente o estrófalos. E também rosas vermelhas, aparecem alguns sonhos. Isso é bem interessante, porque eu também já sonhei com rosas vermelhas, em um sonho que tinha a ver com Hecate, e com certeza ela gosta muito de rosas.
E depois também eu dividi um pouco sobre os locais que apareciam no sonho. Eu achei engraçado que quase todo mundo descreveu que o local era um pouco antigo, então como se fosse um casarão, e também descrevendo que ela estava diante de uma porta, ou o local tinha várias portas. Eu achei bem curioso isso, às vezes diante de um altar ou em um templo também. Acho que uma pessoa falou que ela aparecia em um cemitério, e outras também falaram que ela aparecia durante uma tempestade, um tornado, um barulho de água ou chuva, ou às vezes sem ver ela, e só vendo aquela tempestade, sabendo que tinha a ver com Hecate. Também tive um sonho assim, de tempestade. E também algumas pessoas também relataram que apareciam outros deuses. Na verdade, Circe e Medeia, como se fossem semideusas, apareceram. E uma pessoa falou que também relacionava com Nanã, que é outra deusa. E isso acho que entra assim. Aí eu acho que isso entra um pouco do que cada pessoa trabalha e quais deuses que Hecate quer que a gente também trabalhe, porque eu percebo que Hecate às vezes envia vários deuses para ajudar a gente. Ela não é assim de ter ciúmes de outros deuses, ela se dá bem com todos os panteões e isso é bem interessante. E, finalmente, uma coisa que me chamou atenção também foi os momentos que vocês falavam, que às vezes estava passando por algum momento difícil, um momento de encruzilhada mesmo na vida, e a Hecate apareceu no sonho. E outra coisa são as sensações. Então, teve gente descrevendo todo tipo de sensação, assim, que sentiu nos sonhos. Às vezes sentia raiva, outras vezes tristeza, outras vezes medo, ou uma calma, uma paz muito grande. Mas uma coisa em comum, assim, que teve todo mundo falando que é uma presença muito intensa, como se fosse uma densidade ali no local, ou como se tivesse uma aura mística, uma aura mágica, assim. Então, eu achei interessante. Eu acho que eu tô até compartilhando com vocês e sem citar os nomes das pessoas, até porque também seria muita informação. Foram 14 páginas, assim, de sonhos que vocês me mandaram. Então, seria muita coisa se eu ficasse aqui contando um por um. Mas só para a gente ter uma ideia, porque às vezes a gente tem algum sonho com Hecate e não sabe se isso outras pessoas têm, a gente fica em dúvida. Mas também, se eu não falei alguma coisa aqui que você já sonhou, não tem problema também. Eu acho que sonhos é algo muito particular e Hecate se comunica de forma bem individual com cada pessoa. Então não tem como eu afirmar para vocês, ai, sonhei com, sei lá, batom, tem a ver com Hecate? Não sei, depende o que para você, qual que é o significado disso? Por que você acha que teria a ver com Hecate? É uma coisa muito particular. Tem os símbolos que são mais gerais, obviamente, mas tem coisas que é só pra gente, para outras pessoas não vão ter um significado. Então é isso. Acho que eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada por ouvirem o podcast, muito obrigada por tudo, assim, pelo carinho de vocês. Eu recebo tanto carinho, tantas mensagens bonitas, assim, e me incentivando a continuar as coisas que eu faço na internet sobre Hecate, tanto no podcast quanto do livro. Enfim, eu fico bem, bem contente, então saiba que eu gosto muito de todos vocês. Eu sinto carinho também imenso, assim, por vocês, tá bom? Então é isso, até mais e tchau, tchau.